Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 14. Vamos continuar a nossa série de exposições neste Evangelho. E hoje nós nos encontramos aqui nesta passagem compreendida nos versos 43 a 52. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versos 43 a 52, texto da palavra de Deus que diz o seguinte: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando-o da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe neste momento de exposição bíblica. Oremos. Pai Santo, ainda em oração, nós queremos te pedir agora que nos visites nesta noite. Em nome de Jesus, traga iluminação, para que entendamos aquilo que acabamos de ler e que Tua palavra, Senhor, não só entre por nossos ouvidos, mas também faça morada em nosso coração. Que assim seja, transforma-nos, molda-nos à imagem de Cristo Jesus, o Teu Filho, é o que te pedimos agora, em nome de Jesus, em nome dEle mesmo. Amém. Meus amados irmãos, não é segredo para ninguém o fato de que nós vivemos num mundo extremamente hostil à nossa fé. Vez ou outra, nós ouvimos falar sobre ou até testemunhamos casos que só confirmam essa verdade. Certamente, irmãos, nós poderíamos citar vários exemplos disso, mas é com um deles, recente, que eu quero começar o sermão desta noite. Os irmãos devem ter ouvido falar da polêmica que marcou a abertura das Olimpíadas de Paris no final do mês passado, não? Em meio às muitas performances, uma cena chamou bastante atenção pelo fato de parecer representar a última ceia de Jesus com seus discípulos, com dançarinos seminus, drag queens e pessoas excentricamente fantasiadas. Um verdadeiro desrespeito, para ser sincero, algo que não poucos religiosos definiram como chacota e zombaria à fé cristã. Os irmãos devem ter visto ou ouvido a respeito, não? Pois bem, é verdade que o cerimonialista do evento, diante de toda a polêmica, tentou remediar a situação. Segundo ele, na realidade, a performance estava remetida a um quadro do século XVI, desconhecido do grande público, e não a ceia narrada pela Bíblia. Mas a verdade, irmãos, é que a justificativa não convenceu. Por mais que a organização tentasse negar, a referência à ceia foi nítida naquela performance da cerimônia de abertura. E acreditem, muito mais nítida do que a suposta relação com o quadro dos anos 1500. Vejam, zombaria, chacota, desrespeito, hostilidade e mesmo hipocrisia na justificativa que foi dada posteriormente. Bom,
O curioso foi ver como alguns cristãos reagiram à afronta. Nas redes sociais, por exemplo, muitos crentes ficaram perplexos com o que assistiram. Mas será mesmo, irmãos, que neste mundo nós poderíamos esperar coisa diferente daqueles que não servem ao Senhor? Bom, eu estou convencido de que o texto desta noite nos ajuda a responder essa questão. E ainda mais do que isso, porque também nos ajuda a responder perguntas da seguinte ordem: e nós, cristãos? Como nós devemos reagir à hostilidade e às ameaças de um mundo como o nosso? Como devemos responder, irmãos, àqueles que nos ultrajam e zombam de nós? Como devemos nos portar diante daqueles que nos perseguem, seja na escola, no trabalho, na faculdade, na própria família e assim por diante? Como? Como, irmãos, devemos reagir? Com vingança? Será que devemos revidar à altura? Ou, como dito popularmente, não deixar barato? Essa passagem do Evangelho de Marcos nos ajuda a responder tudo isso. Sim, porque aqui nós encontramos um momento crucial em que a hostilidade também se manifestou de forma direta e pessoal contra Jesus. Nesta passagem, irmãos, nós vemos como Jesus é traído e preso com toda a falsidade e violência e como ele se portou diante da situação. Por isso, irmãos, hoje nós vamos refletir sobre a hostilidade que o mundo pode ter para com os cristãos e explorar como, a semelhança de Jesus, nós devemos responder com uma atitude pacífica e amorosa, mesmo em face da humilhação. É disso que trata o nosso texto. Então vamos à primeira das suas duas lições. A primeira verdade que nós aprendemos aqui nesta noite, que é exatamente esta. Atenção, primeira lição do texto. No caminho da obediência, todos estamos sujeitos à hipocrisia e à hostilidade. Primeira lição da noite, primeira lição da passagem. No caminho da obediência, estamos todos sujeitos à hipocrisia e à hostilidade. Vamos ver como Marcos nos ensina isso aqui, especialmente olhando para os versos 43 a 46. Vejam, vamos nos lembrar em que situação Marcos está nos situando aqui. Em que situação acontece aquilo que lemos nestes versos? Os irmãos devem se lembrar que estas são as últimas horas de Jesus antes da crucificação. Aqui se passaram poucos momentos desde sua oração aflita no jardim do Getsemane. Estão lembrados? Nós fizemos a exposição desta passagem há 2 semanas. Jesus está em seus últimos momentos antes de seu sofrimento, de sua paixão na cruz do Calvário. E agora, diz Marcos, ele ainda falava com seus discípulos ali no Getsemane, quando chegou Judas. E vejam como Marcos o chama aqui. Judas, um dos 12. É interessante isso. Porque Marcos não está apresentando Judas ao seu leitor como se o seu leitor ainda não soubesse quem Judas era. Marcos já explicou que Judas era um dos 12 em passagens anteriores. Então, ao dizer que ele era um dos 12 aqui outra vez, ele não está reapresentando Judas. O que Marcos está fazendo aqui, irmãos, é enfatizando que o traidor saiu do círculo próximo de Jesus. Esse é o sentido. Marcos faz questão de dizer que Judas era um dos 12 para mostrar aos seus leitores quão trágica foi a situação que envolveu a entrega de Jesus às mãos dos pecadores. É por isso que ele repete essa informação aqui. Marcos faz questão de dizer aos seus leitores que aquele que traiu Jesus era um de seus amigos mais próximos. Então vem Judas, um dos 12,
E com ele, continua Marcos no verso 43, vejam comigo, volte os olhos para o verso 43. Com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Vamos entender isso aqui. Turba aqui, irmãos, quer dizer multidão. Ou seja, Marcos está dizendo que uma multidão vinda dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, e atenção a isso, esses são os grupos que formavam o sinédrio nos dias de Jesus. Então, uma multidão vinda do sinédrio, da liderança religiosa judaica dos dias de Jesus, vem apanhá-lo no Getsemane, vem prendê-lo no Getsemane. Em seu evangelho, João diz que esse grupo também incluía um destacamento de soldados e alguns oficiais dos principais sacerdotes. Lucas, por sua vez, em seu evangelho, menciona ainda a presença de oficiais da guarda do templo entre essa multidão que veio apanhar Jesus. Então vejam o que os evangelistas nos dizem sobre este momento. Essa turba, essa multidão que veio apanhar Jesus, não era apenas uma multidão qualquer. Na verdade, tratava-se de um contingente policial. De um contingente despachado oficialmente para fazer isso aqui, para essa ação específica, prender Jesus. E vejam que com toda a violência, não é? Não é o que diz o verso 43? Turba com espadas e porretes. Talvez, irmãos, essa turba pensasse que encontraria resistência por parte de Jesus e de seus discípulos. Talvez essas pessoas pensassem que iriam entrar em confronto com o grupo do Senhor. Daí todo o armamento que as acompanha. Fato é, irmãos, que no escuro daquela noite, lembrem-se, estamos em horas avançadas da noite a essa altura aqui da narrativa, sob as sombras das árvores do Getsemane, em relação à luz do luar, à luz das estrelas, dificilmente essa multidão conseguiria identificar Jesus. E claro, eles não podiam, irmãos, prender a pessoa errada. Daí a informação que nós lemos no verso 44. Vejam comigo. Ora, o traidor, Judas, tinha dado à turba com espadas e porretes esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. Havia um sinal pré-arranjado, irmãos. Um meio de identificar Jesus combinado, vejam só, com um dos seus discípulos. E esse sinal era um beijo. Interessante. O beijo era uma forma comum de um discípulo saudar o seu mestre. Normalmente os discípulos, os alunos, os aprendizes, cumprimentavam o seu mestre, o seu rabi, dessa forma aqui, com um beijo. Então, notem, percebam que aqueles homens combinaram com Judas um sinal que não levantaria muita suspeita. Mas notem como Judas é hipócrita. Notem como Judas é pérfido. Ele não só combina um sinal com a multidão que carrega consigo espadas e porretes, como dá instruções sobre como prender o nosso Senhor. Judas disse àquela multidão: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. Sabem, à primeira vista, quando nós lemos essa informação aqui do finalzinho do verso 44, levai-o com segurança, tendemos a imaginar que talvez Judas estivesse preocupado com a integridade física de Jesus, não é? Mas não é exatamente isso, irmãos. O comando dado por Judas àquela multidão, no sinal que foi combinado e tudo mais, levai-o com segurança, quer dizer, levem-no de um modo que ele não consiga escapar. Esse é o sentido. Agarrem-no de um modo que ele não consiga fugir.
Vejam que a intenção de Judas é fazer daquela operação uma operação bem sucedida, não pode haver falhas, Jesus não pode fugir. E a turba com espadas e porretes imaginava que Jesus e seus discípulos fossem oferecer resistência. Imaginava que Jesus e seus discípulos fossem reagir com violência. E é por isso que Judas dá instruções claras àquela turba: levem-no de um modo que ele não consiga escapar. Prendam-no de uma maneira que ele não consiga fugir. Então, nos versos 45 e 46, vem a narrativa de como se deu esse momento tão asqueroso em certo sentido, não é, irmãos? Vejam comigo os versos 45 e 46. E logo que chegou, aproximando-se Judas, disse ao Senhor: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Naquela noite escura, irmãos, Judas identifica Jesus em meio aos outros que com ele estavam. Diz Marcos que Judas se aproxima do nosso Senhor e Redentor e dá o sinal de que precisava a turba com espadas e porretes. Ou seja, beija o Senhor e chama o Senhor de mestre. Há algo interessante aqui, irmãos, porque a forma como a palavra traduzida por beijou aparece aqui, na língua grega original, é intensiva. Sabem o que isso significa? Indica que o beijo de Judas no rosto de Jesus não foi um beijinho tímido, um beijinho modesto, sem graça de quem está prestes a trair. Na língua grega original, a forma como Marcos descreve este beijo indica que o beijo de Judas foi um beijo sem reservas, um beijo prolongado na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo pródigo. Vejam como essa atitude, irmãos, vem carregada de hipocrisia e zombaria. Como diz um comentarista do texto, a maneira da traição se torna o primeiro exemplo da zombaria para com Jesus, que mais uma vez será vista na narrativa da crucificação. Um beijo demorado no rosto de Jesus, como quem zomba de nosso Senhor. Assim, com aquele sinal, a comitiva encarregada de prender o Senhor, como nós vimos no verso de número 46, lhe deita as mãos e o prende com toda a crueldade e com toda a violência. E é assim, irmãos, que Marcos nos ensina a primeira lição desta noite. Estão lembrados? No caminho da obediência a Deus, seguido por Jesus aqui, estamos todos sujeitos à hipocrisia e à hostilidade. No caminho da obediência, estamos todos sujeitos à hipocrisia e à hostilidade. Sabem? De fato, o que nós vemos aqui se aplica a todos nós hoje. Porque seguindo os passos obedientes de Jesus, irmãos, todos nós neste mundo pecaminoso estamos sujeitos às mesmas coisas que ele enfrentou. Sim, porque foi ele mesmo quem ensinou. Estão lembrados? Evangelho segundo João, lá no capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, disse Jesus. Para lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, irmãos: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus neste mundo serão perseguidos. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você é realmente crente, ora mais, ora menos, você sentirá o gosto amargo da falsidade
da hipocrisia e da zombaria que este mundo tem a oferecer. Se você está no caminho da obediência, procura viver de modo piedoso, ora mais, ora menos, meu irmão, minha irmã, você será alvo da hostilidade e da antipatia deste mundo pecaminoso. Será assim, adolescentes, jovens, na escola de vocês, na faculdade de vocês, entre os colegas de turma de vocês. Será assim, adulto, no teu trabalho, no teu serviço. Pode ser assim entre teus familiares não convertidos, inclusive. Infelizmente, irmãos, pode ser assim mesmo na igreja visível, que é formada por gente pecadora, e mesmo até por quem realmente não conhece o Senhor. Vejam, eu estou falando aqui de hipocrisia, falsidade, zombaria, hostilidade. Como seguidores de Jesus, irmãos, todos nós estamos sujeitos a estas coisas. Foi assim com Ele. Não será diferente conosco. Mas vejam que aqui nós também encontramos o nosso consolo e o nosso conforto, concordam? Porque foi por ter passado por tudo isso, irmãos, que hoje Ele pode interceder por nós junto ao Pai. Pode se compadecer de nós junto ao Pai. Entendem o que eu quero dizer? Você já foi traído? Já sentiu o gosto amargo da falsidade? O gosto amargo da hostilidade? Você sabe o que é ser traído? Sabe o que é ser zombado? Sabe o que é ser hostilizado com chacota, com violência? Pois bem, meu irmão, minha irmã, Jesus também sabe. E Ele te vê passar por tudo isso. E como nosso sumo sacerdote intercede por nós, se compadece de nós, nos ajuda a enfrentar essas coisas e nos dá da sua paz, que ninguém no mundo pode tirar. Portanto, irmãos, que nós nos apeguemos à verdade que nos ensina a sua palavra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o nosso Senhor. Eu venci o mundo. Ele passou por tudo isso, sentiu o gosto da traição, o gosto da hipocrisia, o gosto da falsidade, da zombaria, da chacota. Mas passou por tudo isso e venceu tudo isso. E afirmados na sua vitória que nós também, um dia, venceremos tudo isso. Bom ânimo, crente! Bom ânimo, crente! No caminho da obediência, estamos todos sujeitos à hipocrisia e à hostilidade. É a primeira lição da passagem. Mas ainda há uma segunda, irmãos, e é a ela que vamos agora, segunda e última. E é a seguinte, por fim. Segunda lição do texto, versos 47 a 52, para terminarmos. No caminho da obediência, não devemos revidar, pois Deus sempre está no controle. Segunda lição da passagem. Nesse mesmo caminho, no caminho da obediência, nós não devemos revidar, pagar o mal com o mal. Por quê? Porque Deus sempre está no controle das coisas. Vamos ver como Marcos nos ensina isso aqui, olhando para o restante dos versos. Verso 47, ele diz, continua a passagem dizendo o seguinte, vejam comigo o verso 47. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Notem, irmãos, que nesse verso 47 nós somos informados de que, embora Jesus não fosse oferecer nenhum tipo de resistência à sua prisão, um dos circunstantes, escreve Marcos aqui, né? Ou seja, uma pessoa que estava ali próxima a Jesus em meio àquela situação, não quis deixar barato. Trata-se de alguém, irmãos, que diante do avanço daquela turba sobre o nosso Senhor com
espadas e porretes, sacou da sua própria espada e cortou a orelha, diz Marcos, do servo do sumo sacerdote. Bem, notem que aqui na passagem, Marcos não nos diz quem foi quem fez isso, nem diz quem foi o que teve a orelha cortada, não é? Quem era o servo do sumo sacerdote. Marcos não nos dá maiores detalhes, mas João, em seu evangelho, conta quem fez isso. Pedro, um dos discípulos de Jesus, foi quem golpeou o servo do sumo sacerdote. E até o nome daquele homem que foi golpeado é dado pelo apóstolo João, Malco. Depois os irmãos podem verificar isso em casa, lendo João capítulo 18. João relata lá com mais detalhes quem foi que feriu e quem foi ferido. O apóstolo Pedro sacou da espada e Malco foi o servo do sumo sacerdote ferido. Pois bem, tudo leva a crer, irmãos, que Pedro tivesse a intenção de dar um golpe fatal em Malco. Talvez na cabeça, talvez no pescoço, mas como Pedro era um pescador e não entendia muito de espada, a verdade é que ele acabou errando. O golpe que era para ser fatal, acabou tirando a orelha do servo do sumo sacerdote. Então notem, Marcos está dizendo aqui que alguém do grupo de Jesus tentou oferecer resistência, tentou revidar a altura. Mas, irmãos, esse não era o Espírito de Jesus. Vejam comigo o verso 48. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Notem que aqui Jesus contesta a forma como vieram lhe prender. O que é que ele diz ao grupo? É algo mais ou menos assim, irmãos. Por acaso vocês vieram prender um revolucionário para virem com espadas e porretes? Por acaso vocês vieram prender um guerrilheiro? Por acaso vieram prender um rebelde? Para quê? Espada e porrete. Vejam, irmãos, ao perguntar isso, implicitamente Jesus está deixando claro que ele não é esse tipo de pessoa que revida a violência. Ele não é um homem de violência, um homem de revolta. Ele não é um homem de hostilidade. Vejam o verso 49, ele diz: todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Notem, os líderes religiosos poderiam ter prendido Jesus no templo. Por quê? Mandaram uma turba com espadas e porretes à noite. E por que fora da cidade, no jardim do Getsemane? Por que com tanto armamento? Eles temiam algum tipo de reação? Temiam que Jesus e os seus revidassem de forma violenta? Jesus está deixando claro, não. Porque ele não era, irmãos, esse tipo de homem violento e hostil. E querem saber? A prova disso é dada naquilo que os outros evangelistas contam a respeito desse episódio. Marcos não diz, é verdade, mas nós sabemos pelo relato, ou pelos relatos de outros evangelistas, que quando Pedro sacou da espada e golpeou Malco, Jesus repreendeu duramente o seu discípulo. Mateus conta, lá no capítulo 26 do seu evangelho, então disse Jesus a Pedro: embainha a tua espada, Pedro, guarda a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus não foi um homem de violência, irmãos, de resposta à altura, de pagar mal com mal. E notem que naquele mesmo episódio, Marcos não conta, Mateus não conta, mas Lucas conta no seu evangelho. Quando Pedro feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha, diz Lucas, lá no capítulo 22 do seu evangelho, Jesus o acudiu dizendo, irmãos, isso aqui é lindo, irmãos. Deixai, basta. E tocando a orelha de Malco, o curou.
Os homens vieram prendê-lo, levá-lo com toda a violência, por meio da traição de um de seus amigos. Ele tinha todo o direito de convocar legiões de anjos para que interviessem a seu respeito. Mas o que ele faz? Pedro, guarda a espada e cura o homem ferido. Percebam, irmãos, nisso tudo nós vemos que Jesus não era o rebelde que aquela multidão procurava. Ele não foi um homem de violência, um homem de revidação. A violência e a hostilidade daqueles homens não deveriam ser respondidas assim, na mesma moeda. Na verdade, tudo que estava acontecendo ao nosso Senhor estava acontecendo com um propósito. Vejam o final do verso 49. Vejam o que Jesus diz àqueles homens. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Sabem o que Jesus está dizendo aqui? Que ele não ia revidar, porque sabia que o Pai estava no controle de tudo. Porque sabia que tudo estava acontecendo conforme a determinação soberana do Pai. E querem prova disso, irmãos? Os versos 50 a 52 nos dão a prova disso. Verso 50, então deixando todos os que estavam com ele, fugiram. Verso 51, seguia-o também um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Estão lembrados do que Jesus disse aos seus discípulos no verso 27 deste mesmo capítulo 14? Marquem aqui, vejam comigo o verso 27 deste mesmo capítulo 14. Momentos antes de tudo isso aqui acontecer. Então lhes disse Jesus, nos contou Marcos, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quando nós fizemos aqui a exposição desse texto, nós compreendemos o significado do que Jesus estava dizendo àqueles homens, não? Jesus havia garantido àqueles homens, eu serei ferido e vocês fugirão, não estarão comigo. A profecia de Zacarias vai se cumprir. Eu serei preso, serei ferido e vocês não estarão comigo. Agora, irmãos, nos versos 50 a 52, aquilo que Jesus havia dito àqueles homens se cumpre. Quando ele é preso pelas autoridades, ou pela turba enviada pelas autoridades, todos fogem. Inclusive um jovem de identidade misteriosa, né? Nos versos 51 e 52. É interessante, os estudiosos cogitam, essa é uma possibilidade bem plausível, que esse jovem que seguia Jesus coberto com um lençol, e que depois fugiu desnudo quando lançaram-lhe a mão, provavelmente seja o próprio evangelista Marcos. Há estudioso que cogita isso, que seja uma assinatura velada do próprio evangelista Marcos aqui. Não há como ter certeza, mas essa é uma possibilidade bem plausível. Seja como for, o fato é que aquilo que Jesus disse se cumpre. Em cumprimento à profecia de Zacarias. Enfim, irmãos, o que Jesus está dizendo é que a Escritura está se cumprindo. Que tudo segue conforme determinado pelo Pai, inclusive a sua prisão hostil. O Pai estava no controle de tudo. E é assim, por fim, que nós aprendemos a segunda lição desta noite. No caminho da obediência, nós não devemos revidar, pagar com a mesma moeda, nos vingar. Por quê? Porque Deus está sempre no controle. Vamos terminar fazendo algumas aplicações disso para nós hoje? Vejam, realmente não é fácil ser alvo de chacota e de hostilidade, não é? É fácil, irmão, enfrentar a hipocrisia, a falsidade, a zombaria e a violência deste mundo pecaminoso? É fácil? É claro que não é fácil. E quando nós somos alvos dessas coisas, qual costuma ser o primeiro tipo de pensamento a vir à nossa mente? Quando nós somos vítimas dessas coisas, qual é o primeiro pensamento que nos ocorre? É pagar o mal com o mal.
É reagir na mesma moeda. Vingança, retribuição. O desejo quase sempre é de revidar à altura. E se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Mas vejam o exemplo que Jesus nos dá, meus irmãos. Vejam o modelo de conduta que nós temos aqui em Cristo para os momentos de perseguição. Melhor do que revidar é esperar pelo Pai e se sujeitar à sua vontade. Os textos que nós lemos durante a liturgia não nos ensinaram isso? Texto lá da primeira carta de Pedro. O que é que Pedro disse sobre Jesus? Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas o quê? Entregava-se àquele que julga retamente. Meu irmão, você está sob perseguição? Ou sob chacota? Sob zombaria? Estão sendo falsos com você? Hipócritas com você? Não busque vingança. Não busque revidar. Entregue-se àquele que julga retamente. Carta de Paulo aos Romanos, nós também lemos lá no início, na liturgia. Não torneis a ninguém mal por mal. Dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se aquele que te persegue, o teu inimigo, tiver fome, não retribua na mesma moeda, dá-lhe de comer. Se tiver sede, não se vingue, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, a Escritura é muito clara, nós não podemos nos vingar, pagar com a mesma moeda a hostilidade com a qual o mundo nos trata. Espera no Senhor, crente. Submeta-se ao Senhor, crente. Paga o mal com o bem e deixe que a retribuição seja dada por Deus. Procure sempre a paz, crente, na escola, na faculdade, no trabalho. Sirva e ama aqueles que te zombam e que te perseguem. Ofereça ao mundo traidor e hostil uma resposta de amor e descansa no Senhor, porque nada foge da sua vontade. No caminho da obediência não devemos revidar, pois Deus está sempre no controle. Essa é a segunda e última lição do texto. Que Deus nos abençoe, portanto, irmãos, que a hipocrisia e a hostilidade deste mundo sejam enfrentadas por nós como convém. Nós tenhamos mais de Cristo, para que nós sigamos o seu exemplo em amor e em paciência. Em nome dele mesmo. Amém.